Então, em janeiro de 1919, iniciou-se a Conferência de Paris com o objetivo de negociar as bases de um acordo de paz. Apesar de contar com a participação de representantes de vários países, as principais decisões ficaram centralizadas pelos estadistas da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, ou seja, os três grandes líderes da Entente. Com o intuito de evitar ali novos conflitos, o presidente dos Estados Unidos naquele momento procurou estabelecer princípios para equilibrar as relações entre os países. Entre esses princípios, Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, propôs a formação da Sociedade ou Liga das Nações Unidas, que seria uma espécie ali de organismo encarregado de zelar pela paz mundial. O Wilson também defendia que a diplomacia internacional funcionasse de forma transparente e não mais por meio de acordos secretos, tudo feito bem escondido. Para evitar o revanchismo, ele também queria uma paz que preservasse os territórios dos países derrotados e os desobrigasse de pagar indenizações da guerra. O lema dos 14 princípios propostos pelo presidente Wilson era uma paz sem anexação nem indenização. A Liga das Nações ela foi criada e a Conferência de Paris estabeleceu que os tratados seriam negociados em separado com cada um dos países vencidos. No entanto, franceses e britânicos não aceitaram a proposta dos Estados Unidos de preservar ali os países perdedores. Ou seja, eles não queriam aceitar esse princípio de preservar aquela região, aquele território e nem fazer com que os países derrotados pagassem uma indenização para eles que foram os vencedores. Com o caos dos impérios otomano e austro-húngaro, todo o prejuízo, todo o ônus da guerra recaiu sobre a Alemanha, exatamente isso. E além disso, ela não teve escolha senão aceitar determinações do Tratado de Versalhes, que foi assinado em junho de 1919. Esse tratado obrigava a Alemanha a devolver as ricas regiões mineradoras da Alsácia-Lorena para a França e, além disso, obrigava a pagar uma pesada indenização aos vencedores e ceder os seus territórios coloniais. Agora, depois de ter falado sobre tudo isso, eu vou comentar com vocês sobre como ficou o mundo após a guerra. Além das terríveis perdas humanas e dos danos ambientais e materiais, a Primeira Guerra Mundial ela causou grandes mudanças em todo o mundo. Os países europeus eles passaram de credores, aqueles que emprestavam o dinheiro, a devedores, assumindo uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que nesse momento se tornaram a principal potência mundial, que era um lugar ali ocupado até então pela Grã-Bretanha. Então vale a pena vocês perceberem que foi neste momento ali do pós-guerra que os Estados Unidos assumiu esse lugar de potência mundial. Além disso, uma verdadeira onda de greves operárias varreu a Europa e essas greves elas foram motivadas por um grande descontentamento social. Além disso, a escassez de mão de obra masculina, que foi ali muito recrutada para ir para a guerra, permitiu que um grande número de mulheres ingressassem no mercado de trabalho. E isso acabou gerando várias outras questões. A atuação feminina no esforço de guerra ajudou a fortalecer movimentos pela emancipação feminina, como ocorreu na Grã-Bretanha em 1918, e que também regulamentou o direito do voto para as mulheres maiores de 30 anos. Ainda no pós-guerra, formaram-se governos autoritários na Europa, fortemente militarizados e caracterizados por um nacionalismo extremo. Com o fim ali dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, surgiram novos países na Europa, como por exemplo a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Reino dos Sérvios, croatas, os eslovênios ali na Iugoslávia, e com o fim do Império Russo também se formam vários outros países, como por exemplo a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e também Polônia. Nesse momento, a economia norte-americana conheceu uma fase de prosperidade e esperança. No entanto, essa empolgação não duraria muito, porque uma crise econômica arrasadora abalaria o país no final da década de 1920 e geraria impactos em quase todo o mundo, mas vamos conversar sobre essa crise em uma outra aula. Além disso, a humilhação dos alemães por ter que carregar o peso da guerra alimentou um sentimento de revanche e o nacionalismo do seu povo, que anos depois, 20 anos depois na verdade, levaria a um novo conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ok, dito isto, para finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre as tecnologias do período ali durante a Primeira Guerra Mundial.
Ok, dito isto, para a gente finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre as tecnologias do período ali da Primeira Guerra Mundial. Então, inovações científicas e tecnológicas marcaram a segunda revolução industrial, como por exemplo a criação do motor a combustão, do avião, os novos métodos de fabricação do aço e o avanço na indústria química. Todas essas tecnologias que eu acabei de comentar foram muito utilizadas de forma sistemática para fins bélicos, para fins armamentistas. Um dos exemplos mais terríveis da utilização da tecnologia a serviço da morte foi o uso de armas químicas contra tropas inimigas e até mesmo contra civis, contra a própria população normal que não estava ali na guerra. As primeiras experiências com essas armas químicas aconteceram em 1915, quando alemães lançaram um gás cloro contra um regimento ali franco-argelino. Além disso, em 1916, uma substância altamente letal, o gás mostarda, passou a ser utilizado na guerra. E ele atacava as vias ali respiratórias, provocava queimaduras e erupções na pele e causava muitas baixas, muitas mortes durante todo esse período da Primeira Guerra Mundial. Outra tecnologia que foi muito utilizada para atingir a população civil foi a aviação. Inicialmente, bombas eram lançadas por dirigíveis alemães em ataques surpresas contra cidades, por exemplo, Londres e também Paris. Devido à lentidão dos dirigíveis, eles foram abandonados e substituídos pelos aviões, que eram ali mais rápidos e eficientes, tanto no combate aéreo quanto no lançamento de bombas. Além disso, toda uma nova geração de armas de artilharia, como por exemplo canhões, morteiros, metralhadoras e outros lançadores de projéteis, foram desenvolvidos para serem usados ali na Guerra das Trincheiras, que eu já comentei com vocês. Então, na guerra, o uso de tecnologia avançada também chegou aos mares. O submarino ele foi utilizado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. Então, navegando sem ser notado, ele era muito utilizado para atacar navios inimigos, mas principalmente os que transportavam ali suprimentos para os soldados no fronte da guerra. A Alemanha era o país mais avançado nessa tecnologia e ela realizou vários ataques com seus submarinos. Então essa foi a nossa aula sobre o fim da Primeira Guerra. Conversamos sobre os acordos e tratados de paz, sobre o peso da guerra que ficou sobre a Alemanha e que isso acabou gerando um sentimento de revanche, obviamente na Alemanha. Além disso, falamos também sobre como ficou o mundo após a Primeira Guerra, sobre todas essas tecnologias, sobre todas essas coisas que foram desenvolvidas pensando na guerra.